2015 da Câmara Municipal de Penedo. O responsável é Antônio Figueiredo Barbosa Júnior e refere-se à primeira remessa do ano 2015. O próximo processo é o 6.228/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Champreta. A responsável é Ângela Maria Holanda Vilela e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O próximo processo é o 6.721/2017 do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de São Sebastião. O responsável é José Donizete Macário e refere-se à sexta remessa do ano 2015. Processo 816/2017 do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro. A responsável é Maria Silvana da Silva Pereira e refere-se à quarta remessa do ano de 2016. Processo 6.245/2015 da Secretaria Municipal de Educação de Pindoba. O responsável é Moisés de Cirqueira e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 6.230/2015 do Fundo Municipal de Previdência de Maribondo. A responsável é Ana Márcia Barros Montenegro e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 6.229/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Mar Vermelho. A responsável é Thaís Cavalcante Góes Salles e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 6.248/2015 da Prefeitura Municipal de Pindoba. O responsável nos autos é Maxwell Tenório Cavalcante e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 6.235/2015 do Fundo Municipal de Previdência de Quebrangulo. O responsável nos autos é José Correia Costa e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o de número 6.224/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Cajueiro e a responsável é Etelvita Teixeira Costa e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o de número 6.227/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Champreta. A responsável é Maria do Socorro Tenório Cavalcante e refere-se à quarta remessa do ano de 2014. O próximo processo é o 6.570/2017 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Campo Alegre. A responsável é Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e refere-se à terceira remessa do ano 2015. O próximo processo é o número 10.850/2015 da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela. O responsável Pedro Henrique de Jesus Teixeira e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo seguinte é o 13.550/2015 do Fundo Municipal de Educação de Campo Alegre. A responsável é Maria Josineide Vasconcelos Granja e refere-se à terceira remessa do ano 2015. Processo 6.571/2017 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Campo Alegre. Aqui a responsável é Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e refere-se à segunda remessa do ano 2015. Processo 733/2017 da Prefeitura Municipal de Porto Real do Colégio. O responsável nos autos é Sérgio Reis Santos e refere-se à quarta remessa do ano 2016. O processo seguinte é o de número 7.968/2017 da Prefeitura Municipal de Barra de Santo Antônio. A responsável é Manuela Corado Acioli e refere-se à primeira remessa do ano 2017. E concluindo, processo 7.389/2017 do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Deodoro. O responsável nos autos é Neilson Costa da Silva e refere-se à primeira remessa do ano de 2017. Verificamos que todos os processos foram instruídos com a documentação indispensável ao julgamento por parte dessa Corte de Contas, e ante ao que consta nos autos e que foi ora relatado,
Voto no sentido de que o Tribunal Pleno desta Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por aplicar multa de 100 UPFAs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º da Lei 5.604, de 94, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo, portanto, o disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010, cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para que proceda no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do FUNCONTAS, em consonância com o disposto na Lei 6.350 de 2003, e alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno, e cientificar a direção dos contas para o cumprimento desta deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto também no nosso regimento interno. É como voto, senhora presidente, em todos os processos ora relatados. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, nos processos ora relatados, os autos não foram ao Ministério Público, tendo em vista que os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, não exerceram a faculdade de apresentar defesa, razão pela qual opinamos pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Senhor presidente, eu gostaria de dar uma olhada, uma vista aqui mesmo, na mesa, só em um dos processos, coisa rápida. Excelência pode até colher adiante já, colocar no julgamento, colher o voto dos outros conselheiros. Em discussão, em votação, conselheiro Otávio. Com relator. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, foi relatado um processo referente ao município de Cajueiro. A esse eu me abstenho de votar, dos demais eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, só um esclarecimento, se houve algum parecer meu nos autos. Não tem. Né? Estou acompanhando o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Eu acompanho os sancionamentos nos termos do voto do relator, senhora presidente. Aprovados. Senhora presidente, passo a relatar agora o processo TCAL número 17.923 de 2013. Trata-se de representação autuada nesta Corte de Contas em 3 de dezembro de 2013, formulada pelo Ministério Público de Contas em face do então prefeito do município de Belém, senhor Clênio Damasceno Vilar, acerca de supostas irregularidades na contratação de escritórios jurídicos ocorrida no exercício de 2013 em violação às normas estabelecidas na Lei 8.666 de 93 e na Instrução Normativa número 002/2003. A representação teve origem em denúncia formulada pela Associação dos Procuradores dos Municípios do Estado de Alagoas, a APROMAL, resultando ainda na instauração do procedimento ordinário número 036 de 2013, no âmbito daquele parquê de contas. Estado a se manifestar em 2 ocasiões, conforme demonstram os documentos de folha 12, o primeiro ofício da primeira Procuradoria de Contas, número 114 de 2013, datado de 29 de maio de 2013, e de folhas 20, ofício também da primeira Procuradoria de Contas, de número 151/2013, de 6 de agosto de 2013, o prefeito municipal de Belém, à época, manteve inerte as requisições do órgão ministerial, manifestando recusa indevida à fiscalização, conforme também consta do mencionado ofício. Em 7 de fevereiro de 2014, ao tomar conhecimento da recalcitrância do gestor, o conselheiro relator à época, era o conselheiro Otávio Lessa, expediu ofício de número 12 de 2014, conta-se a folhas 22 dos autos,
dirigido ao prefeito municipal de Belém, solicitando informações acerca da forma como eram contratados os serviços de contabilidade e assessoria jurídica por aquele município, fixando o prazo de 15 dias para atendimento da diligência sob pena de aplicação de multa prevista na lei orgânica desta Corte. Em 20 de maio de 2014, diante da confirmação de que não houve atendimento à diligência determinada no ofício 012 de 2014, o relator à época proferiu decisão simples referendada por este Tribunal Pleno, determinando a concessão de prazo de 15 dias improrrogáveis para que o gestor do município de Belém, querendo, apresentasse as alegações de defesa diante da representação interposta. A aplicação de multa de 100 UPFAUs, equivalente a R$ 1.934, ao senhor Clênio Damasceno Vilar, prefeito do município de Belém à época, em conformidade com o que dispõe o artigo 48, inciso 4º da nossa lei orgânica, e ao disposto no artigo 207, inciso 4º também da nosso regimento interno. E determinando também o retorno dos autos ao gabinete do relator para sobrestamento até que seja atendida a deliberação daquela decisão e a publicação no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado. Em 1º de julho de 2014, conforme aviso de recebimento, o representado foi notificado por meio do ofício número 961 do FUNCONTAS para proceder ao pagamento da multa aplicada pelo Tribunal de Contas, uma vez que não atendeu a decisão desse Tribunal Pleno. Em 27 de janeiro de 2015, por meio de despacho de folha 32, de origem do FUNCONTAS, os autos vieram a este gabinete para deliberação em razão da falta de pagamento da multa pelo responsável. Em 20 de outubro de 2017, diante da minha convocação para substituir o conselheiro Cícero Amélio, o relator originário desses autos, tomei conhecimento dos fatos e determinei o envio ao gabinete da presidência para fins do que dispõe o artigo 191, parágrafo 2º do regimento interno, que acolheu a representação retornando os autos ao nosso gabinete. Aqui eu faço um parênteses porque na decisão do conselheiro Otávio Lessa, que trouxe ao Pleno, não se tratou da própria representação, de se conhecer da representação e examinar também os pressupostos para sua admissibilidade. É o que eu faço nesta ocasião. E aqui eu faço o registro também da competência dessa Corte de Contas para o exame da matéria. E na fundamentação eu relato aqui que cumpre os requisitos para admissibilidade, faço o registro aqui do que dispõe a nossa lei orgânica com relação à instrução normativa 002/2011, que disciplina a fiscalização do tribunal sobre os contratos relativos aos serviços de contabilidade e assessoria jurídica e da outras providências. E ao final, concluo que, pelo conhecimento, que esse Tribunal Pleno decida pelo conhecimento da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito previsto no artigo 191 da Resolução 003/2001 e determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete deste relator para que sejam realizadas as audiências e diligências necessárias à instrução do feito. E da ciência da presente decisão ao atual prefeito do município de Belém e ao ex-prefeito Clênio Damasceno Vilar, prefeito do município no exercício 2013, encaminhando-lhe cópia desta decisão. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. O presidente do Ministério Público vem, no momento, apenas pugnar pelo
juízo positivo de admissibilidade da presente representação e fazer uma sugestão ao conselheiro relator que, caso seja determinado algum tipo de inspeção no município para verificar essa questão das contratações, que já seja feito pedido de informações acerca das providências que o município vem tomando para o cumprimento da Resolução Normativa 03 de 2016, que foi um avanço em relação a essa Instrução Normativa 02 de 2011, que inicialmente exigia a licitação, né, para que fosse feita a contratação dos escritórios, e que agora o tribunal já avançou no sentido de exigir que seja feita a contratação de procuradores e contadores efetivos para o exercício das atividades corriqueiras da administração. Então, tendo em vista que já vai ser feita a apuração disso, né, caso seja designado algum tipo de inspeção, isso vai ser feito monocraticamente. Caso Vossa Excelência determine esse tipo de apuração, que já seja incluído também o pedido de informações acerca das providências que o município vem tomando para o cumprimento da nova resolução normativa do tribunal. Já declaro aqui, senhora presidente, que acolho a proposição do Ministério Público de Contas. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Otávio, Relator. conselheiro Anselmo, Pela admissão e processamento, senhor presidente. conselheiro Fernando, Relator, senhora presidente. conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, tem aqui agora o processo que eu solicitei vistas, que o relator é o conselheiro Anselmo Brito. Trata-se do processo TCL de número 4.499/2018, prestação de contas do prefeito do município de Campestre relativo ao exercício 2017. Aqui vou ser breve 2017? também. Perdão, 2007. 2007. Foi um equívoco da minha parte. Bem, aqui eu fiz um quadro aqui demonstrando as divergências entre, especialmente na apuração dos limites e que o relator dos autos e aquilo que depois o nosso exame. Bem, com relação ao déficit orçamentário, o relator apontou aqui um déficit da ordem de R$ 233.428 e nós identificamos que o valor seria R$ 248.692,15. Aqui, essa divergência foi em razão dos demonstrativos onde se verificou esse déficit. O próximo é o déficit financeiro. O déficit financeiro, a gente identificou aqui que a correção, segundo o nosso entendimento, né? Com relação à aplicação do percentual de aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, o relator identificou uma aplicação percentual de impostos e transferências de impostos da ordem de 15,51%. Refazendo esses cálculos, eu identifiquei uma aplicação da ordem de 21,30%. Portanto, cerca de 6% a maior do que o conselheiro. Bem, os motivos, especialmente em razão das fontes. Inicialmente, o que influenciou, porque o gestor encaminhou informações diferentes, né? Então, nós pegamos dados do relatório resumido de execução orçamentária e o relator buscou
penso eu que do balanço geral, em razão dos valores contidos na prestação de contas. E outro motivo que o relator ele deduziu o montante referente à manutenção das atividades culturais da ordem de R$ 373.894,80, que está escrita na função 13, que não se refere à educação. Portanto, ele nem deveria entrar no cálculo, muito menos deduzido. Bem, passa aqui para a remuneração dos profissionais, o percentual de gasto com a remuneração dos profissionais do magistério. Identificamos o mesmo percentual de gasto, que foi de 50,75%. Portanto, não cumpriu aqui também esse percentual. O próximo diz respeito à aplicação em ações e serviços públicos de saúde, que a norma constitucional determina a aplicação da ordem de 15% dos impostos e transferência de impostos. O relator identificou a aplicação de apenas 1,51%. O relator deduziu o valor de R$ 678.636,44, referente à função 10 e ao programa 122. Em razão, segundo consta no voto, que não foram alocados por meio do Fundo Municipal de Saúde. Também identificamos que não houve comprovação da publicação dos relatórios, os relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, inexistência de controle interno e divergência entre a variação patrimonial financeira e o resultado da execução orçamentária. Essa verificação é para ver com relação à consistência dos demonstrativos contábeis relativos à execução orçamentária e financeira. Não envio da LDO e não envio do PPA. Bem, em suma foi isso. E, concluindo o voto, eu trago aqui um quadro síntese com o cumprimento do que diz respeito à legislação, que eu entendo os pontos de controle mínimos que devem ser avaliados numa prestação de contas, e concluo com relação às irregularidades de natureza constitucional, que houve gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino no montante de R$ 1.017.398,25, equivalente a apenas 21,30% dos recursos referentes a impostos e transferência de impostos, abaixo, portanto, do limite de 25% daquelas receitas, descumprindo, portanto, o disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Também eu faço aqui um controle de que não houve a aplicação do percentual mínimo de 95% dos recursos do Fundeb com a manutenção e desenvolvimento da educação básica, em desacordo com o disposto no artigo 21, caput e parágrafo 2º da Lei 11.494/2017. Aqui eu vou ter que fazer uma reparação, porque isso aqui é uma irregularidade de ordem legal e não constitucional, como consta aqui no meu voto, só uma questão de posicionamento aqui. E também aponto uma inexistência do sistema de controle interno no âmbito do Poder Executivo Municipal, em desacordo com o disposto no artigo 59, caput da Lei Complementar 101 e artigo 31 da Constituição Federal. Bem, passando para as irregularidades de natureza legal, primeiro eu faço referência àquela que está aqui 4.1.2, que é a não aplicação do percentual mínimo de 95% dos recursos do Fundeb em manutenção e desenvolvimento da educação básica. É o seguinte, essa disposição legal,
ela fala que pelo menos dos recursos do Fundeb, naquele ano devem ser aplicados 95%. E aqui nós verificamos que não atendeu ao disposto nesse artigo. Aponta o déficit de execução orçamentária de R$ 248.692,15, que representa cerca de 3,5% da receita arrecadada no exercício. O déficit financeiro, conforme apontado também pelo conselheiro, em igualdade. A divergência no valor de 797 mil entre a variação do saldo patrimonial financeiro e o resultado da execução orçamentária, aquele déficit, e não aplicação do mínimo em gasto com remuneração dos profissionais do magistério, equivalente a 50,75%, da mesma forma que identificou o conselheiro relator. Aqui, descumprindo aqui a Lei 11.494/2007. E de irregularidade de natureza regulamentar, eu aponto aqui o não envio tanto do PPA como da LDO, em descumprimento à exigência estabelecida na Resolução Normativa 002/2003. Assim, em razão dessas irregularidades, no mérito, eu acompanho o conselheiro Anselmo Brito, que é o conselheiro relator desses autos, de que esse tribunal pleno emita parecer prévio das contas do senhor Luciano Rufino da Silva, recomendando à Câmara Municipal de Campestre a rejeição das contas do prefeito relativas ao exercício 2007 e solicitar também ao presidente da Câmara Municipal de Campestre que seja o Tribunal de Contas comunicado do resultado do julgamento das contas anuais em questão, na forma prevista no artigo 160 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno. Também a remessa de cópia desse parecer, dessa decisão do acórdão ao gestor. E faço uma ressalva aqui que a análise realizada levou em consideração as demonstrações contábeis do ente apresentadas pelo responsável, não tendo sido examinada a legalidade, a legitimidade, a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como o resultado de eventuais auditorias, inspeções, denúncias ou representações que poderão ser submetidos a julgamento desse Tribunal de Contas em processo específico. É o meu voto, senhora presidente e senhores conselheiros, nesse processo. Com a palavra o Ministério Público. Um processo antigo, anterior 2010, tramitação pelo MP. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. É praxe, o conselheiro Sérgio pediu vista, e eu faria em qualquer situação, acompanhando, desacompanhando, dia 5. O prazo regimental findou dia 7, dia 12. Eu não estava presente dia 14, dia 19, então uma questão formal, uma questão de praxe nossa, até para fazermos o cotejo e até, inclusive, acompanhar se o conselheiro Sérgio tiver razão com essas divergências quantitativas. O processo está sendo devolvido e eu vou repautar para a próxima sessão que o sistema permitir. Senhora presidente, o processo ele não está em votação? Não. Discussão. Ele está em discussão. Né? Seja encaminhado o processo ao conselheiro. Obrigado. Senhor presidente, eu acho que a gente deliberou aqui que não era possível a vista da vista, não foi isso? Não, principalmente. O processo não foi devolvido no próprio regimental, em banca, que são de 2 sessões. É nesse sentido que eu estou pedindo para repautar. Essa é a prática que a gente faz sempre aqui no Tribunal. Então, tudo bem, eu faço a pauta e trago, então, na próxima sessão novamente, senhora Mas você presidente. já trouxe o processo, já leu o voto.
Então, mas Já eu devolveu o processo. Mas o processo não está comigo, esse Mas já devolveu o processo aqui, fora do prazo regimental, mas devolveu. Mas assim, não tem que repautar? Então eu repauto. Não, Se excelência, houve essa falha, Mas o processo, eu não sou o relator originário, o senhor devolveu para mim, leu o seu voto, devolveu, eu vou fazer a pauta normal. Porque o processo foi devolvido fora do prazo regimental. mas eu posso fazer essa pauta. Mas a excelência já leu o seu voto, já devolveu o processo em mesa, Independentemente excelência. disso, Se o Fora do não tem prazo. problema algum. Posso até, inclusive, alterar meu Conselheiro. voto. Eu acho que já deve estar em votação. Conselheiro, Excelência, conselheiro- a gente está mudando tudo quanto é conduta desse tribunal, sempre foi feito assim, fora do prazo, o processo é devolvido, o relator, em regra, eu adoto uma posição, que fora do prazo eu sempre pauto todo e qualquer processo, sempre foi assim. Quando Vossa Excelência traz o voto, não é isso? Mas quem está trazendo o voto é o conselheiro Sérgio. Sim, mas ele já devolveu o processo. Não, mas aí se não foi válida a devolução, ele pauta. Excelência, Novamente. então nós estamos aqui mudando mais uma vez o sistemático do tribunal. A gente tem que começar a tomar nota dessas situações, porque daqui a pouco, permito falar isso, não quero ofender ninguém, mas é uma incoerência danada de decidirmos uma coisa de um jeito, aí passa uma sessão, uma semana decidimos de outro, aí depois voltamos novamente, aí de outro jeito. Isso esse é o sempre foi dessa processo. forma, fora do prazo. Ele leu o voto dele, como sempre foi. E eu pauto normalmente, porque foi devolvido fora do prazo regimental. Sempre foi feito assim. Senhora presidente, eu volto atrás e não coloco o processo em pauta. Então, Tiro de pauta, retiro de conselheiro, pauta. Embora Excelência, tenha lido já- o meu voto, não tem problema. Eu posso, inclusive, alterá-lo. Não, tudo bem, pode. Mas, excelência, eu quero só que fique registrado mais isso, que o processo foi devolvido fora do prazo, o voto foi dado, está valendo, e eu mudei de ideia, volto atrás, não valeu, faz de conta que eu não li, que eu não apresentei o voto, que não devolvi o processo. Excelência, nossa sistemática, em algum momento a gente tem que respeitar a processo. Foi excelência. levantada uma questão de ordem por Vossa Excelência, inclusive, conselheiro Anselmo, no sentido de que o processo foi trazido sem ter sido pautado. O conselheiro Sérgio está acolhendo a questão de ordem de Vossa Excelência e está dizendo que vai pautar o processo trazendo na próxima sessão. Mas, excelência, não tem impedimento de quem pedir vista trazer o processo, não está pautado, trazer o processo em mesa. Esse tribunal vem a vida toda adotando isso, que se for fora do prazo regimental, aquele de quem foi pedido vista, pauta o processo. Excelência, eu estou retirando o processo de pauta. Mas não tem. Qual- Vossa Você Excelência tá não faltando pode retirar o compreender. processo de pauta porque não existe processo pautado, Excelência. Meu Deus do céu. Será que só eu não entendo isso? Então, eu vou pautá-lo. Mas, Excelência, o tribunal sempre, a Excelência, prática... eu trouxe em mesa. Como é que não existe processo? Trouxe em mesa, mas não tem pauta. Trouxe em mesa, mas não foi Exato. pautado. E tô retirando Vossa novamente Excelência pra devolveu o pautar processo. conforme Vossa Excelência Vossa Excelência solicitou. devolveu o processo e ofertou seu voto. Gente, E Vossa Excelência levantou uma questão de ordem, sim, que é aquela dizendo que ele questão. não poderia trazer porque não foi Não pautado. disse isso não. Você disse que a prática do tribunal é essa, que não tem impedimento que aquele que pediu vista traga o processo em mesa. E tanto é assim que só pode trazer se tiver presente o relator originário. É uma coisa. Se este processo, quando procede em mesa, em banca, da forma que for fora do prazo regimental de 2 sessões após o pedido de vista, o processo vai ser repautado pelo relator originário. Sempre foi esse procedimento do tribunal, Excelência. Poxa, é um negócio assim que a gente, eu até fico... Só decidir. Eu não Perdido sei, quanto a conselheiro, isso. eu não sei qual é a resignação do conselheiro de eu pautar e trazer novamente aqui o processo. Já que ele entende que deve ser pautado, vou fazer isso e trago aqui novamente, sem problema algum. Excelência, esse processo estava pautado, esse processo estava Ele não em foi vista. pautado. Ele estava em vista com Vossa Excelência, excedendo O prazo regimental. prazo regimental para ser trazido em mesa, sem a necessidade de ser De pautar. pautado. É isso que ficou Isso. entendido. E Vossa Excelência trouxe, Devolveu. devolvendo e lendo Emitiu o voto. vosso,
colocando... Emitiu seu voto, né? Foi emitido o parecer, o voto de Vossa Excelência nesse momento. Senhora presidente, mas eu voltei atrás e estou retirando de mesa o processo para pautá-lo e trazê-lo aqui novamente na próxima sessão. A próxima sessão possível depois da pauta, né? A partir de que for pautado na sessão seguinte. Na realidade, conforme... para conhecimento desta presidente, eu não recordo de termos deliberado nenhum processo que tenha tido Senhora presidente, olha só, deixa eu explicar só uma coisa. Eu entendo que se o conselheiro Anselmo Brito já tinha identificado isso, que o processo já tinha expirado o prazo, por que ele não falou logo no início? Então, eu acho que existe da parte do... Acho que não há impedimento. Existe também da parte do conselheiro Anselmo Brito, né, que já sabia dessa situação, se ele entende que deve ser pautado, porque então ele no início da relatoria não comentou isso aí. Não venha deixar subentendido questão de lealdade processual, que a praxe do tribunal é essa. Ninguém fica impedido de trazer o processo se esgotado o prazo regimental sem precisar pautar. Ninguém fica impedido. Acontece que, trazendo, o relator pauta. Não fica impedido de trazer, devolver o processo, emitir o seu voto, nunca teve impedimento quanto a isso. Apenas extrapolado o prazo regimental, o relator originário pautar o processo. Sempre foi assim, é só pesquisar nos anais, na fita, no vídeo, que sempre foi assim. Esgotado o prazo, é aquela questão. Também o relator, o originário, pode. Não, eu não me importo que se faça a votação. Mas como esse procedimento de sempre pautar, não tem por que eu mudar de posicionamento agora se eu sempre me conduzir dessa forma. É só isso, excelência, esclarecimento. Não há impedimento, não há falta de lealdade processual, não há nada disso. Pode pesquisar os anais aí da sessão do tribunal, pode pesquisar. Senhora presidente, Com a palavra, presidente. se não há, eu confesso que eu preciso ler o artigo, né? Tem se dado muitas interpretações aí que, no meu ponto de vista, com a devida vênia, são equivocadas. Se não há impedimento nenhum para que ele traga em mesa hoje, eu acho que o processo está em julgamento, eu gostaria de votar, né? Como o conselheiro Sérgio, ele está retirando o processo de mesa, ele ele está para uma nova análise ou para pautar. Eu acho que só quem pode fazer a pauta do conselheiro Sérgio é ele, né? E não o conselheiro que proferiu o voto como relator, né? Se a gente tem o conselheiro Anselmo tem a prática de... me perdoe com a devida vênia, mas é uma prática equivocada. Somente o conselheiro Sérgio poderia pautar o retorno do voto de vista dele. Ele né? devolveu em mesa esse processo. Ele devolveu em mesa porque foi desnecessário. Devolveu o relator originário com o voto dele. Seu conselheiro não terminou o julgamento, eu estou retirando. O julgamento não terminou. Senhores, Vossa Excelência não está querendo entender. E sem contar que na última sessão, senhora presidente, eu trouxe o processo... Estava no prazo. Estava fora do prazo também, Sim, acredito. mas o conselheiro não estava presente na é legal sessão. a mesma coisa se tivesse, Excelência. Eu não mudo a minha opinião, eu não sou incoerente, não. O meu posicionamento é esse, e sempre que pesquisarem, olharem, vai ser esse. A não ser que eu me convença e explique, eu mudei em função disso. Mas é uma prática, senhor presidente, do tribunal, sempre foi assim. Ele devolveu o processo, inclusive com voto. E está escrito, no caso. Ele devolveu o processo não está mais com ele. Seu conselheiro, nós estamos num momento de discussão, eu estou retirando novamente de mesa para pautar, porque o processo não está comigo agora. Você então eu que devo pautá-lo. Não, você devolveu o processo, não devolvi. Expôs o seu voto, é como voto. voto. E eu vou pautar o processo porque a praxe é essa e eu adoto essa e sempre foi assim. Qual é o problema disso? Eu que não vejo. Então tá certo. Excelência, para não ter problema, já que é a moda, então, já que é permitido, superado essa mudança novamente aqui da praxis da Corte de Contas,
Se apresentou, devolveu, eu peço vista da vista. Pronto. Aí você Está solucionado? confundindo. Está solucionado o problema? tumultuando, Está Excelência. solucionado o problema, vista da vista? Tumultuando, Excelência. Mas é, Excelência, a gente tem uma Senhora praça. presidente, olha só, A gente senhora tem uma presidente, eu praça, não sou de Excelência. resistir, por favor, ele deixa o processo para o conselheiro Anselmo pautar, não tem apego nem nada não. Eu só acho que não, que está incorreto isso aí, mas eu não tenho problema dele ficar com o processo, inclusive apresentar um outro voto, questionar tudo o que eu fiz, não tem problema algum. Eu só acho que não é o correto, mas eu gostaria até que a senhora concedesse a ele, ao processo, para que ele possa... Eu entendo o seguinte, já que o conselheiro Sérgio, que é no momento o relator em vista, e que não encontra nenhum óbice em encaminhar o processo para que seja pautado pelo conselheiro Anselmo, o processo será encaminhado ao conselheiro Anselmo, mas as razões já postas pelo conselheiro Anselmo devem ser mantidas. Não, porque se nós abrirmos a precedência do vista, então Vossa Excelência será encaminhado o processo ao gabinete de Vossa Excelência e que Vossa Excelência colocará em pauta e na próxima sessão será deliberado a respeito do processo que foi trazido pelo conselheiro, que já tem o voto de Vossa Excelência e também o voto do conselheiro Sérgio. Isso. Senhora presidente, eu só vou proceder às correções das quais eu tratei aqui no próprio pleno, no meu voto oral, que se refere aqui na conclusão, eu coloquei incorretamente aqui o posicionamento aqui da restrição referente ao item 4.1.2, e aí devolvo ao conselheiro já com o meu voto visto. Senhora presidente, então, eu acho que eu não entendi. Eu também Até não para que a entendi, gente... não. O conselheiro Sérgio está devolvendo os autos ao conselheiro Anselmo para que ele paute quando vai ser o voto de vista do conselheiro Sérgio. O conselheiro Sérgio manteve o voto, Ele que já deu o voto dele, ele gente, devolveu o manteve o processo. voto dele. No entanto, como surgiu a dúvida com relação, como foi extrapolado o prazo, de ser trazido o processo em mesa, sem necessidade de pauta, e por um equívoco o conselheiro Sérgio trouxe e proferiu o voto, e como afirmado pelo conselheiro Anselmo, não há possibilidade de se trazer voto visto, extrapolado o prazo regimental, sem a pauta, em virtude do ocorrido, o conselheiro solicita que o processo, como ele é o relator originário, seja encaminhado a ele. No entanto, o processo deverá ser pautado, mas desta feita pelo conselheiro originário e trazer que será, e aí então deliberado a respeito do voto já posto pelo conselheiro originário e do voto que já o conselheiro que pediu vista. Senhora Assim presidente, ficará. Mas o caso é isolado. Esse caso é um caso que Sim. o conselheiro Sérgio deliberou por questão de foro íntimo, de fazer. Para que a gente depois Não, Excelência, isso aqui é a praxe do Conselheiro tribunal, Anselmo, se a gente Excelência, tivesse aí é a feito praxe do isso tribunal, Excelência. na hora, lá dissesse logo, ele não tinha relatado. E estamos mudando novamente, Excelência. Conselheiro, o voto Sempre vista foi assim, é estamos trazido mudando, sem basta querer pauta. e muda. Não é assim não, gente. O voto Desculpa, vista Excelência. só é feito sem pauta quando trazido no prazo regimental. Mental, claro. Presidente, só para Infelizmente. tirar uma dúvida. Pois não. O conselheiro Sérgio trouxe esse processo quinta-feira passada. É esse mesmo, conselheiro, é um outro. É o mesmo. E na ata consta que Vossa Excelência estaria na Registrou. próxima sessão pela ausência do conselheiro Anselmo. Ela foi pautada, Excelência. Mas E estava dia pautado 12, para dia, ser- dia 12 já estava fora do prazo também. Aí ele transferiu para hoje a devolução. Mas já estava fora Consta no em dia que ele ata. trouxe, já estava Mas ele fora. necessitaria da pauta. Tinha que pautar, ele não Estava pautou. pautado. Mas estava Terça-feira pautado estava para pautado. terça-feira. Eu queria confirmar com o Não, não conselheiro Sérgio, estava pautado, não. Ah, Não não estava. Terça-feira estava Não pautado. estava A pautado, não. quinta-feira passada. Não estava Quinta-feira pautado. estava pautado. Não, Consta pautado na não. ata, consta em ata. Não sei se o conselheiro Não, pautou. Conselheiro, pautado não o estava. processo Quinta-feira, estava seu em... conselheiro. Não estava pautado. Não, Não, né? não Pronto, está. tá. Não, então Era essa a minha Então, dúvida. Mas é, Excelência, a praxe nossa é essa. A praxe sempre foi essa.
eu posso trazer, visto por Maria Cleide, 10 sessões, trago, conselheira, devolvi o seu processo, eu emito meu voto. Conselheira, vamos julgar. Ou então, mas está fora do prazo, eu tenho que pautar. E eu sempre, nunca aqui, tomara que eu não queime a minha língua, mas nunca me comportei diferente num processo pode ser julgado. O do Rodrigo foi julgado porque estava no prazo regimental, deixei bem claro isso aqui. Pelo prazo que nós adotamos até hoje, até agora, que aparentemente está sendo mantida. Eu só não entendo, conselheira, é ficar aguardando a relatoria todinha para Vossa Excelência se pronunciar, dizer que não estava pautado, que deveria pautar. Eu não entendo. Vou morrer e não entendo essas coisas. Mas... Se eu, no primeiro momento, já tinha visto que não estava pautado, conselheiro, não está pautado. Pronto, já resolvi o problema. Superada. Nesse aspecto, o senhor tem razão, mas isso não se dirige bem a mim, não. Mas obrigado. Estou dirigindo ao caso específico. Né? Nada pessoal. É simplesmente ao caso que foi feito. Senhora presidente, esgotada a pauta aqui, parece. Senhora presidente, se me permite, eu, quando estava relatando meus processos, eu esqueci de solicitar a retirada de pauta de 4 processos. Né? A minha assessoria, o Ricardo do plenário também me avisou que ficaram de fora da relatoria o processo TC 11.098/2017 e o processo TC 13.362/2014, processo TC 16.801/2011 e o processo TC 16.512/2011. Eu vou solicitar a retirada de pauta desses processos, senhora presidente. Que seja também feito o registro da retirada de pauta dos processos que não foram citados no momento da relatoria do conselheiro Rodrigo, mas que neste momento ele registra estavam em pauta, mas não foram relatados. Portanto, estão retirados e ficam pautados retirados de pauta, para serem pautados em outro momento. Concluída a pauta desta sessão, passamos então ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra ao conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu só queria tornar público pela segunda vez que eu, como atual ouvidor da Corte de Contas, no Diário Oficial de ontem foi publicada uma correção que fizemos dos processos que tramitaram, que estão nas vários setores do tribunal para o desenvolvimento desse trabalho da ouvidoria, como um canal, um elo essencial, necessário de ligação da sociedade, do cidadão com a administração pública. Na semana vindoura está sendo inaugurada a vigência da lei que nós apelidamos do Código de Defesa, não dos consumidores, mas do Código de Defesa dos usuários do serviço público. É um sistema importante que vai, acredito, dar um outro norte, ou melhorar o norte dos órgãos públicos, quanto, no mínimo, a prestação do serviço público adequado ao cidadão, inclusive com várias situações de responsabilização. Isso é importante porque, se tivéssemos só a conduta sem a responsabilização, seria conselho. E, de conselho, acredito que a sociedade está cheia, o que ela precisa mesmo é de órgãos públicos, administração pública, que lhe faça valer o seu rico dinheirinho que é vertido também através de tributos. E que nós temos, a Corte de Contas, um papel fundamental quanto no que diz respeito, principalmente, à fiscalização, o controle da boa e regular gestão do patrimônio público. Muito obrigado, senhora presidente. Continua facultando a palavra. Eu queria aproveitar esse momento só para parabenizar o doutor Gustavo, que hoje é o aniversário dele, e que desejar a ele muita saúde, muita paz, junto com a família dele. Só, presidente.
Presidente, gostaria de me associar às palavras do conselheiro Otávio, parabenizando o procurador Gustavo também, desejando muita paz, saúde e muitas felicidades. Quero também me associar com o conselheiro Otávio, parabenizando o doutor Gustavo Santos. Doutor Rodrigo. Senhora Presidente, também gostaria de me associar às palavras de todos os conselheiros, desejar um feliz aniversário, vida longa ao doutor Gustavo. Excelência, eu também queria fazer coro, desejando ao doutor Gustavo, que desejo a todos, e reiteradamente, muita saúde e felicidade. Senhora Presidente, também quero desejar ao doutor Gustavo muita saúde, muita felicidade aí, principalmente essa passagem do aniversário dele. Da forma, presidente, eu também. Nós também do Ministério Público queremos dar os parabéns ao nosso colega doutor Gustavo. Da mesma forma, esta presidência se une aos demais colegas e ao representante do Ministério Público para reiterar os votos de um feliz aniversário, longa vida, com muita saúde e com as bênçãos de Deus. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão.